Estranhos, diferentes e experimentais. Hoje vou falar sobre protótipos que prometiam revolucionar os céus, mas que por algum motivo não decolaram como esperado. Vamos conhecer um pouco de suas histórias, quem os criou e por que foram criados. Começando com o gigante dos céus, o Hughes H4 Hercules, mais conhecido como o Spruce Goose, criado pelo excêntrico bilionário Howard Hughes na década de 40. Este avião foi projetado durante a Segunda Guerra Mundial para transportar tropas e equipamentos através do Atlântico, evitando assim os ataques de submarinos alemães. O Spruce Goose era enorme. Feito quase inteiramente de madeira, daí o apelido Spruce, tinha uma envergadura de 97 metros e era o maior avião já construído na época. Ele poderia carregar até 750 soldados totalmente equipados ou 2 tanques de guerra. Mas, apesar de impressionante, ele só voou uma vez, em 1947, com o próprio Hughes no comando. O voo durou apenas 26 segundos, a uma altura de 21 metros. O projeto foi abandonado por ser considerado caro e pouco prático. Hoje, ele está em um museu em Oregon, nos Estados Unidos, como um símbolo da ambição e da engenhosidade. A panqueca voadora, ou Vogue V173, foi desenvolvido nos anos 40 pela empresa Vogue. Esse avião tinha um design completamente fora do comum, com um corpo redondo e achatado. A ideia era criar uma aeronave que pudesse decolar e pousar em espaços curtos, ideal para operações em porta-aviões. O design inovador gerava tanta sustentação que o V173 era quase impossível de destolar, uma característica rara e impressionante para a época. Ele podia voar a uma velocidade máxima de cerca de 222 km por hora, o que era considerado bastante lento para um avião militar, mas sua estabilidade era extremamente incrível. Curiosamente, o avião era tão estável que, durante um teste, o piloto chegou a desmaiar durante o voo, e o V173 continuou voando sozinho até que ele acordasse e retornasse com o controle. E outra curiosidade é que o V173 foi projetado por Charles Zimmermann, um engenheiro que acreditava que o formato circular poderia revolucionar a aviação. Apesar de nunca ter entrado em produção, o V173 serviu de base para o desenvolvimento do Vogue XF-5U, um caça experimental que também não decolou comercialmente. Agora imagine um avião que decola e pousa de pé, igual um helicóptero. Parece loucura, mas esse foi o Convair XFY-1 Pogo, o protótipo experimental dos anos 50. Criado pela Convair, este avião foi projetado para operar em pequenos espaços, como navios de guerra, sem a necessidade de uma pista. Ele tinha hélices gigantes que permitiam decolar e pousar na vertical, mas voar com ele era um desafio enorme para os pilotos. O projeto foi abandonado por ser extremamente difícil de controlar e por consumir muito combustível. Uma curiosidade é que apenas um piloto, o lendário testador da Convair, Sam Shannon, conseguiu voar com o Pogo sem acidentes. O avião nunca entrou em produção, mas inspirou projetos futuros de aeronaves VTOL. Esse é um dos aviões mais estranhos visualmente que você vai ver, o Blochen Voss BV-141, desenvolvido na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O que chama atenção é sua assimetria. A cabine do piloto ficava para um lado, enquanto o motor e a cauda ficavam do outro. A ideia era melhorar a visibilidade do piloto durante missões de reconhecimento. Apesar de funcional, o design incomum gerou desconfiança, e o projeto foi abandonado em favor de modelos mais convencionais. Hoje, ele é lembrado como um dos aviões mais bizarros da história. Um avião que é mais barco do que avião. Esse é o Caspian Sea Monster, ou conhecido também como KM, um ecranoplano desenvolvido pela União Soviética nos anos 60. Esse gigante era uma mistura de avião e navio, projetado para voar rente à superfície da água usando o efeito solo. Com 100 metros de comprimento e 8 motores, ele podia carregar até 500 toneladas de carga, o equivalente a 800 soldados ou vários veículos blindados. A ideia era usá-lo para transporte militar rápido, mas o projeto foi abandonado por ser caro e difícil de operar. Curiosamente, o KM era tão grande que, quando foi descoberto por satélites americanos, causou espanto e confusão, sendo chamado de monstro pelos analistas. O KM podia atingir velocidades de até 550 km por hora, uma façanha impressionante para uma aeronave do seu tamanho. Ele operava apenas alguns metros acima da água, o que tornava quase invisível ao radar. No entanto, o projeto enfrentou diversos desafios, incluindo a dificuldade de controlar uma aeronave tão grande em condições de vento forte e ondas altas. Hoje, ele está abandonado nas margens do Mar Cáspio, como um monumento à engenhosidade soviética. E por último, para mim, é um dos aviões mais bizarros já feito, o McDonnell XF-85 Goblin. Foi criado nos Estados Unidos no final dos anos 40.
Esse avião minúsculo foi projetado para ser carregado dentro de um bombardeiro e lançado em missões de defesa. O Goblin era tão pequeno que parecia um brinquedo, mas tinha um motor potente e armas mais potentes ainda. O problema é que ele era difícil de pilotar e quase impossível de recuperar após o lançamento. Curiosamente, o Goblin foi projetado para ser o menor caça já construído, com apenas 4,5 metros de comprimento. O projeto foi cancelado, mas ele continua sendo um dos aviões mais curiosos já construído, e hoje ele está em exibição no Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos. Esses são só alguns aviões e protótipos que são bem esquisitos, mas existe uma infinidade deles que eu vou trazer aqui para o canal. Cada um com uma ideia brilhante por trás, mas que por diversos motivos não conseguiu decolar como esperado. Ainda assim, eles mostram que a aviação é um campo de inovação constante, onde até os fracassos nos ensinam algo novo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, deixa sua curtida e não se esqueça de se inscrever no canal. Se você tiver algum comentário, alguma ideia, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau!